Olá pessoal, quinto ano, tudo bem? E aí, vamos finalizar então essa primeira parte aí do nosso conteúdo sobre animação. E hoje nós vamos ver então essa última parte, né, a evolução. Então nós estamos vendo aí já das primeiras aulas a relação do surgimento das histórias em quadrinhos, né, lá das HQs. Vimos também esse processo inicial dessa transição das HQs para o cinema, né, a primeira introdução então das animações no cinema, desde lá do início do cinema mudo, e começamos a ver também como foi o processo então do surgimento dos desenhos animados, porque antigamente, né, a gente sabe, chamava-se desenhos animados, e depois dos anos 2000, agora da chegada do século 21, a gente começa então a conhecer como cinema de animação. Mas o cinema de animação, ele vai além de somente desenhos animados, né? O cinema de animação, a gente percebe que com o surgimento dessa indústria digital, que foi, né, o surgimento do CGI, como nós vimos na última aula, o CGI sendo usado primeiramente nos filmes de live action, né, de carne e osso, de pessoas, e depois ele sendo inserido nos efeitos especiais. Então o CGI, né, inicialmente foi criado então para fazer essa animação, criar as ilustrações, foi usado lá para criar cartazes, e começou a ganhar uma outra roupagem, que é ser usado no desenvolvimento dos efeitos especiais de filme. Então a animação, os desenhos animados em 3D, os desenhos animados hoje que são todos coloridos, né, todos desenhados no computador. Essa indústria cresceu muito, então ela deixou de ser somente este cenário de criar desenhos animados no computador e passou a fazer parte já de toda a estrutura, então, de confecção de um filme, principalmente os efeitos especiais. Esse aí da capa mesmo, que eu coloquei para vocês, que é Matrix, né? A gente vê aqui que, tá vendo essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, olha, listradas, tá? Listadas aqui, né, numa linha, é chamado de efeito bullet, né? Esse efeito bullet, cada bolinha dessa é uma câmera. Então os atores eles vão girar, né? Então aqui vai pegar o movimento deles um por um para fazer o efeito bullet, que foi uma inovação criada neste filme. É como se eles estivessem parados no ar e a câmera girasse 360 graus aqui ao redor deles enquanto eles executam o movimento. Mas a gente sabe que é toda uma estrutura de fio para subir, para puxar para os lados, e este jogo de câmeras aqui, de mini câmeras, né, que é o bullet, porque parece uma bala, né, ela vai vir aqui girar ao redor deles. Então, inicialmente a gente vê que foi para criar um desenho animado e tomou essa proporção, né, da indústria do cinema usar, né, tanto CGI. Mas eu quero inicialmente então falar com vocês primeiro da animação, do cinema de animação e desse cinema 3D, né, que com o surgimento da Pixar nos Estados Unidos. Esse aqui, olha, bem feinho aqui, é o primeiro curta-metragem, né, totalmente 100% já com essa nova tecnologia CGI já nos anos 90. Foi o precursor então dos desenhos animados digitalizados, como é o caso de Toy Story. Eu coloquei aqui para vocês, esse é o primeiro, Toy Story, para vocês verem a qualidade de cor, de textura, né? E o Toy Story 4. Então tem algumas imagens que a gente vê da roupa do Woody aqui que são perfeitas, os fios, né? Coisa que a gente não percebia nos primeiros, era uma imagem mais lisa, né? Era uma imagem mais computadorizada mesmo, os movimentos. Então isso é para vocês perceberem a evolução das cores, de sombra, de luz, né? De reflexo que não tinha nesse, e agora percebe-se em todos os personagens. Então assim, Toy Story é um avanço no uso dessa tecnologia, a forma como ele foi pensado e à medida que ele foi evoluindo, né? E junto com ele veio, como eu disse, Matrix, né? Que
tornou essa evolução, tornou essa tecnologia mais próxima, porque aí todo mundo começou a usar os CGIs e o efeito bullet, né? E vem com a captura de movimento. Então todos os filmes do início dos anos 2000 até agora, todos que têm a necessidade de usar uma animação, um efeito, vai fazer essa captura de movimentos, ou seja, pontuar, né? São vários pontinhos que vão ser colocados no corpo do ator, né? Na roupa que ele vai estar usando, a roupa especial, que eu já até falei para vocês, para capturar esse movimento ir para a tela do computador. Tem um filme que é Expresso Polar, que ele fez o caminho inverso. Ele não criou os personagens e colocou para o ator dar o movimento. Não, eles criaram o personagem a partir do movimento do ator, até a expressão do rosto do ator foi colocado na tela. Então, o Expresso Polar, que é com o Tom Hanks, o personagemzinho que está lá desenhado no computador e que participa do filme do começo ao fim é o Tom Hanks, só que é um Tom Hanks digital, né? Então o CGI também proporciona essa condição, né, dos produtores, diretores e toda a equipe técnica criar esta realidade. Então, partindo já para um outro momento, os CGIs tomaram conta também até do mundo dos games, né? Que a gente vê que eu pus aqui para vocês, e muitos de vocês devem já conhecer, por exemplo, esse aqui que é o famoso jogo da cobrinha do celular Nokia, né? Que é da minha geração, 1996, 97, 98. Esse aqui era moderno demais para a época, na década de 90, esse joguinho de celular. Mas bem antes dele, lá no fim dos anos 70, começo dos anos 80, ou a pessoa era muito moderna e tinha na casa dele um telejogo que mostrava esses dois palitinhos aqui jogando com essas bolinhas quadradas, ou ele tinha a modernidade da época que era o Atari. Aí teve toda a evolução do Atari, mas o CGI é esta imagem aqui, ó. O CGI é esse pixel aqui, esses traços, né? Então há uma evolução inicial que eram pauzinhos, né, jogando com bolinhas quadradas, aí vem Atari, e vem Nokia, e vem toda essa evolução que a gente vê hoje em jogo de celular, mesmo que você ter um computador na sua mão, com tela e gráfico de qualidade. Então houve uma evolução, e essa evolução foi graças ao surgimento, lá, como eu disse, nos anos 70, das tecnologias de CGI no cinema, né? E depois nos jogos pela internet. Então, os jogos hoje têm imagem de filme mesmo, atores fazendo captura de movimento e dublagem dos seus personagens. Então, houve um avanço. E esse avanço fica essa pergunta, né? O que o futuro nos reserva da agora para frente, né? Em relação a essa animação e em relação aos filmes de live action. Eu pus aqui para vocês, olha, que é os próximos lançamentos aí, né, de videogame, no caso do PlayStation, que está vindo aí um mais moderno do que esse, de roupagem nova, né, os jogos novos com essa textura nova, com essa qualidade nova de movimento, né, os consoles que surgiram. Então, hoje a gente começa a pensar em jogos como esse aqui, ó, o filme, por exemplo, filme Jogador número 1, que usa realidade virtual, né, o Virtual Reality. Então, de inserir quem está jogando dentro do cenário. É como se a pessoa, e isso já acontece muito com esses óculos, né, de realidade virtual, então há uma inovação. E é tudo isso graças à tecnologia de CGI e 3D, que vem para trazer esta qualidade nova, tanto de imagem quanto de qualidade de som. Mas o mais importante é o retorno que isso dá financeiramente, porque a indústria, tanto do cinema quanto do cinema de animação e dos jogos, hoje desses games, ele rende aí um mercado de bilhões de dólares. Então toda a tecnologia voltada para esse mercado, tanto do cinema quanto de games,
é pensando no retorno financeiro. E é um mercado que tende a expandir. É um mercado que está sempre em crescimento, em expansão e em evolução. Então a gente encerra aqui essa primeira parte, né, de ver tudo isso, desde o início dos desenhos que foram feitos bem rudimentares no início do século, até a gente chegar a essa realidade virtual que a gente vê hoje, de qualidade de som e de imagem. Ok, meninos e meninas? Pega firme nesses conteúdos aí, que a gente vai ver eles em prova mais para frente, né? Então comecem já a se preparar dos conteúdos, ok? Um abraço, tudo de bom, até qualquer hora.